Salve pessoal da página Dr. Psicólogo no Ar. Hoje um assunto tanto que espinhoso. Vamos falar um pouquinho sobre suicídio. Fica aí com a gente. Salve pessoal da página Dr. Psicólogo no Ar. Vamos falar um pouquinho sobre suicídio. Estamos vivendo o Setembro Amarelo, então eu acho que vale a pena a gente ganhar um tempinho falando sobre esse assunto, falando um pouquinho mais sobre as razões, as causas disso estar acontecendo, alguns dados, alguns números importantes que valeriam a pena a gente parar para pensar. Você sabe que durante muito tempo ficou se questionando sobre o fato que não deveríamos estar falando sobre esse assunto, porque tinha-se um certo medo, um certo receio de que quanto mais falássemos sobre isso, quanto mais invadíssemos as mídias falando sobre suicídio, mais estimularia pessoas que poderiam estar adormecidas com relação a isso a cometer o ato. E a gente sabe que hoje não é assim. A gente precisa sim invadir todas essas mídias, mas trazendo informações baseadas em dados, em fatos, com profissionais que são capacitados, não qualquer um youtuber que vocês virem aí falando sobre o assunto, e que vale a pena a gente prestar atenção para poder tentar ajudar o máximo de pessoas que a gente puder, né? Para vocês terem uma ideia, os números são alarmantes. Em 2016, esses dados saíram recentemente, em 2016 tivemos aproximadamente 11 mil casos de morte por suicídio. Para vocês terem uma ideia, seria uma coisa que uma morte a cada 46 minutos. Então isso é muito sério. E a quarta causa de morte entre jovens, jovens que eu falo assim de 15 até mais ou menos uns 28, 29 anos. E por que isso aconteceria? Por que as pessoas cometem suicídio? A maior parte do suicídio ela vai estar vinculada a uma doença mental, a um transtorno psicológico. Por exemplo, a depressão, transtorno borderline, bipolaridade, entre algumas outras. Mas nem sempre está relacionado a isso. Para vocês terem uma ideia, quando a pessoa ela decide cometer o suicídio é porque ela não tem mais esperança no que o futuro reserva para ela. Ou muitas vezes a dor que ela carrega é tão grande que ela só vê na morte a possibilidade de cessar aquilo. Para quem olha de fora, e eu acho que o maior problema que eu vejo com relação aos parentes, os familiares, os namorados, namoradas e por aí vai, é que a gente sempre tenta entender o outro a partir da nossa ótica. E o potencial suicida, ou o doente, a pessoa que tem uma doença mental, ela não pensa da mesma forma que a gente, ela está em um outro padrão. Então eu já escrevi uma frase no blog, na minha página, se é que vocês viram lá, se não viram, vai lá, curtam e compartilhem. Vocês vão ver lá que eu disse o seguinte, que não adianta você chegar para uma pessoa que tem uma depressão, por exemplo, e dizer para ela, vai, levanta. Falta para você ir passear, falta para você ir se divertir um pouco. E isso faz com que ela se sinta cada vez mais culpada, porque ela não tem essa energia e ela não tem essa força que faz com que ela se levante e vá fazer isso que você está falando. Parece muito fácil e ela se frustra mais ainda porque para ela é muito difícil. Então não é por aí que funciona. Para ajudar as pessoas assim, você vai precisar mesmo de um atendimento diferenciado, de um profissional que seja capacitado para isso. Nós não temos o poder de resolver o problema psicológico das pessoas, e sim os profissionais que estudaram para isso. Então, como eu estava falando, normalmente está relacionado à questão de um transtorno mental, mas também pode não ser, pode ser simplesmente uma perda de esperança. Num homem, por exemplo, pode ser você ter uma família, perder o seu emprego e você não vê esperança de como manter essa família, porque está muito difícil conseguir arrumar um emprego. E o desespero é tão grande que ele vê na morte uma possibilidade de se ausentar daquela frustração, daquela quantidade de pensamento negativo que ele provavelmente estava sendo bombardeado graças ao fato dele ter sido mandado embora do trabalho, Que mais, por exemplo? Algumas coisas que podem também estar relacionadas, além das doenças psicológicas, o uso abusivo do álcool, das drogas lícitas e ilícitas, Das drogas ilícitas, a gente tem vários casos aí, porque a grande parte das drogas elas vão promover uma certa mudança, uma variação mental aí, fazendo com que a pessoa, muitas vezes, tenha depressões graves após o uso dessa substância. Então, nesses casos, as pessoas podem acabar cometendo suicídio por conta do abuso dessas substâncias.
em adolescentes, por exemplo, até mais ou menos 22, 23 anos, que a gente sabe que o cérebro ainda está em formação, o uso abusivo dessas substâncias, elas podem trazer consequências que podem ser irreversíveis. Então, por isso é super importante ter um foco com relação a isso. E mesmo as drogas lícitas, né? Como o próprio antidepressivo. Algumas pessoas vão dizer, antidepressivo pode matar. Não, não é que o antidepressivo pode matar. Vamos pegar uma pessoa que está com uma depressão grave, que tem ideais suicidas, porque a dor dela é muito grande e ela não consegue se livrar daquilo. E ela só vê que a resposta para o problema dela é a morte. Vamos imaginar que ela está de cama e ela vai entrar com um antidepressivo, e esse antidepressivo ela vai começar a funcionar para ela como uma motivação. Vai dar quimicamente para ela a energia que faltava para que ela conseguisse levantar daquela cama. Só que existe um tempo de ação para esse remédio. E durante esse tempo ela pode ganhar a energia, mas ainda ter os pensamentos suicidas. Então, se antigamente ela estava lá de cama e ela não tinha força para cometer o suicídio, quando ela ganha essa força que o antidepressivo vai dar, ela pode ir lá e cometer. Por isso que é super importante ter alguém apoiando e olhando bem de perto durante esse período. Não há outra forma de se tratar, nesse caso específico. O antidepressivo é sim uma ferramenta excelente e muitas vezes única em determinados casos, mas é importante ter um acompanhamento de perto das pessoas nesse sentido. Eu falei um pouquinho lá atrás sobre a questão de mídias sociais, e mídias, elas são realmente, elas estimulam muito. Por isso que é muito importante ter um foco com relação o que, por exemplo, os nossos adolescentes estão assistindo, qual é o tipo de informação que eles estão tendo, principalmente as crianças. A gente vê muitas vezes os pais nos restaurantes e nas próprias casas dando celulares nas mãos das crianças para que eles possam assistir vídeos, desenhos, joguinhos ou o que quer que seja, para que essa criança fique em silêncio e deixe o pai ou a mãe fazer aquilo que eles queriam fazer. Como, por exemplo, jantar em paz sem a criança ficar enchendo o saco deles com relação a querer atenção. Então, nessa hora especificamente, quando você simplesmente utiliza dessa ferramenta do celular para que a criança possa fazer silêncio, você não sabe o que essa criança pode estar tendo acesso. Então, nessas horas, ela pode estar tendo acesso a esse tipo de questão, né, sobre pessoas que falam sobre suicídio. Você vai achar vários vídeos que vão estimular isso, né, sobre se cortar e dentre outras coisas, que pode começar a já fazer parte da realidade da criança ainda cedo e que para ela possa se tornar uma coisa normal, uma consequência natural. Outra coisa que se vê muito é a falta de limite que os pais estão impondo aos filhos. Mas por que eu estou falando de limite na questão do suicídio? Vamos lá. Uma das coisas que eu já falei num vídeo anterior, quando eu disse sobre a questão de birra e limite, é o fato de que a birra é quando aparece uma frustração. E se a criança, nessa hora que aparece essa frustração, ela tem uma oportunidade de ouro de aprender a lidar com o sofrimento que a vida vai trazer, porque a vida é assim. A vida não vai fazer de tudo para você, muito pelo contrário, ela vai te colocar barreiras, e só aquele que souber lidar com as situações que vão aparecendo aí nessa vida vai fazer com que você alcance cada vez mais patamares. Então a criança, ela precisa já desde cedo ter a oportunidade de lidar com a questão da frustração. E muitos casos de adolescentes que estão cometendo suicídio é porque não tiveram em nenhum momento frustrações de vida, os pais, familiares fizeram tudo o que podiam para eles, e quando eles saem, entram para a adolescência e vão para as escolas e começam a se sentir gente, eles têm as frustrações de um primeiro romance, de um bullying ou qualquer outra coisa nesse sentido, que faça com que o sofrimento seja tão grande que ele não saiba lidar com isso, podendo acontecer um suicídio. Então é um tema muito espinhoso mesmo, e que se fosse o caso a gente conseguiria ficar aqui durante horas falando do assunto. Eu tentei de forma mais breve possível abordar vários pontos, e que se caso não ficaram ainda muito claros, eu acho que é muito importante que vocês deixem seus recados aí e que eu possa abrir para mais comentários sobre o assunto, tá? Mais vídeos sobre isso, para tentar elucidar cada vez mais. É um tema importante, é um tema que vale a pena ser discutido e é um tema que vale a pena a família estar ao lado acompanhando de perto, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like por aí, compartilhem, se inscrevam no canal e espero encontrá-los no próximo vídeo. Abraço!